Em Atos, no capítulo 8, versículo 17, tem um texto interessante que vai nos ensinar a interpretar o livro de Atos. Pois bem, acontece o fenômeno da língua estranha em Atos, quando o Espírito Santo vem com manifestações de poder, e uma dessas manifestações é que todos falam em línguas estranhas. O que são aquelas línguas? Língua de anjos ou línguas internacionais? Evidente, está explícito no texto que são línguas internacionais. Cada um que veio de sua própria região ouvia aquele povo falar da glória e da bondade de Deus, exaltando o Senhor. E eles ficaram admirados. Interpretamos que aquele fenômeno aconteceu para demonstração de que o Evangelho ele é universal, ele vai a todas as línguas, né? Então, é evidente e explícito que a primeira manifestação do Espírito, trazendo consigo a língua estranha, consiste em línguas internacionais. O segundo momento acontece em Atos 10, 45, na casa de Cornélio, quando Deus leva Pedro ali para pregar para Cornélio, e Pedro, ao pregar, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre eles e aconteceu o seguinte: e os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, judeus que estavam com Pedro, todos quantos tinham ido com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Sendo Cornélio gentil, toda a sua família gentílica, quando Pedro, com os demais judeus, vieram à sua casa, o Espírito Santo desceu sobre eles, todos falaram língua estrangeira. Por quê? Para quê? Por que a presença do Espírito Santo sobre aquela família foi evidenciado com línguas estranhas? Para que Pedro pudesse reconhecer que os gentios também tinham sido abençoados com o selar do Espírito, com o batismo do Espírito. Porque a palavra batismo significa ligar a alguma coisa. O batismo estava ligando aquela família a Cristo também. E os judeus que haviam se convertido à fé cristã estavam maravilhados que Deus havia operado aquele grande milagre. Que Deus também estava abençoando os gentios. Você lembra que pouco tempo antes, Pedro achava que os gentios ainda eram imundos, né? Em Gálatas, me parece, no capítulo 1, Paulo chama a atenção, no capítulo 2, Paulo chama a atenção de Pedro por ele tratar diferente os judeus cristãos e os gentios cristãos. Ele ainda não tinha sido convencido convictamente ou profundamente pelo Senhor sobre este fato, que o Evangelho era também para os gentios. Mas neste momento, Pedro reconhece, e todos que tinham ido com ele, que a bênção de Deus da salvação era também uma oferta para os gentios, ou seja, para aqueles que não faziam parte do judaísmo. Então, naquele momento, a língua estranha foi evidência do selar do Espírito e do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo nada mais é do que a habitação interna do Espírito Santo, né? Porque a palavra batismo significa ligar a alguma coisa. O Espírito Santo, ele batiza alguém quando ele liga essa pessoa a Cristo. Romanos capítulo 6 trata do batismo com o Espírito Santo. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos liga a Cristo e tudo que Cristo realizou por nós, estamos ligados a Ele nessa realização, na morte, no sepultamento e na ressurreição, através então do batismo com o Espírito Santo.